A série Brasil em Constituição mostra hoje a reconquista do voto direto para a eleição de governantes. O voto é muito importante para a Constituição. Por isso eu trago a viola no dia da eleição e voto para os candidatos da grandeza da nação. A gente costuma tratar o voto, o dia da eleição, como uma obrigação. E a gente se esquece que antes de o voto ser uma obrigação ou um dever do cidadão, ele é um direito do cidadão. E é muito bom que a gente tenha esse direito, né? E muito sangue foi derramado no mundo e neste país para que esse direito pudesse existir. Então é muito importante que a gente não desperdice esse sangue derramado. O papel do voto na democracia é memória viva e muito colorida para quem deu voz à luta por esse direito. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Eleições diretas quando? O direito dos brasileiros de eleger diretamente seus governantes foi consagrado na Constituição de 1988 e com destaque. Logo depois do primeiro artigo, os constituintes escreveram: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. São vários os artigos da lei maior do país que definem como deve funcionar o sistema eleitoral. Um deles determina: o voto deve ser secreto e com valor igual para todos, por meio de plebiscito, referendo, iniciativa popular. Parece lógico, óbvio, mas a gente precisa lembrar que nem sempre foi assim. A ideia de escolher representantes sempre teve entre nós, mas isso mudou ao longo do tempo. Entre 1822 até a proclamação da República, 1889, praticamente durante todo o período, a população escolhia os deputados. Mas só que não era um sufrágio, o direito de voto não era universal. Votar e ser votado era para poucos. Durante décadas, era preciso ganhar, no dinheiro da época, de 100 a 400 réis para ter direito de ir às urnas. Direito por muito tempo negado às pessoas escravizadas, aos analfabetos e às mulheres. A história mostra: sem voto, sem direitos. Então, a política era fechada, era uma política de elite e, obviamente, isso tem reflexo sobre a vida das pessoas. Só, digamos assim, no século XX que a política começa a abrir para a chegada das mulheres e dos trabalhadores. Em 1932, a luta de feministas e sufragistas garantiu o direito ao voto para as mulheres. O Código Eleitoral aprovado pelo presidente Getúlio Vargas trouxe avanços, mas uma grande parcela da população, aquela que não sabia ler e escrever, continuava sem poder votar. A eleição em que Getúlio Vargas ganhou, os analfabetos representavam mais ou menos 50% dos adultos. O Brasil era uma pátria em que a maioria dos adultos eram analfabetos. Então, esse eu acho que foi um grande equívoco. Prometo cumprir a Constituição da República. 5 anos depois do voto feminino, todos, mulheres e homens, letrados ou não, foram impedidos de votar. Getúlio Vargas deu um golpe. Rasgou a Constituição, proibiu os partidos, censurou a imprensa. Seriam 11 anos sem eleições. Terrível, horrível. Isso está fora da natureza da humanidade. Nós somos livres e de bons costumes e nós precisamos preservar a democracia.
Numa democracia, todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Quando a democracia foi reconquistada em 1945, o advogado Ari Prisante começou a atividade que nunca abandonou. Aos 94 anos, exibe orgulhoso a condecoração de mesário mais antigo de São Paulo. Ele conhece bem a história dessa conquista. Direito de eu chegar a entrar na cabine e votar no João dos Anjos Pereira, que eu escolhi. Ninguém mandou eu escolher. Quer coisa mais maravilhosa do que essa? É minha opinião. Tocava a cédula aqui, fechava assim, ninguém podia abrir. Do envelope selado com a língua do eleitor, passando pelos boletins de urna preenchidos à mão, aos santinhos de propaganda. Durante anos, as eleições foram uma festa movida a esperança e papel. Muito papel. O golpe e a ditadura interrompem esse processo. Declaro vaga a presidência da República. O regime militar permitiu a existência de 2 partidos apenas, ou seja, um partido que dava suporte ao governo, a Arena, e um partido de oposição branda, né, que tinha que ser branda durante a ditadura, que era o MDB, e suspendeu a eleição dos principais postos, né, presidente, governadores e prefeitos de capital. A ditadura calou eleitores, matou e feriu opositores, mas viu a força da democracia tomar impulso justamente numa campanha pelo voto. Osmar Santos hoje pinta as emoções que viveu ao puxar o coro que em 1984 ecoou pelas ruas do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Todo mundo. Um dos mais queridos locutores esportivos do país emprestou seu talento para se tornar o locutor oficial da campanha pelas diretas já. Não dá mais para segurar. Estudante quer votar. Nada uniu tanto o país como esse tema. E pelo menos da minha vida, da minha participação esportiva ou política. O Brasil está renascido, sabe, na participação política. Bonito, opa! Em 1994, um grave acidente de carro deixou sequelas e roubou de Osmar a fluidez da fala. Eleições diretas quando? Que beleza! Mas ficaram intactos a memória e o orgulho de ter participado do movimento pelo direito de escolher o presidente do país. Mãos levantadas, todos juntos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Lindo! Há cerca de 30 minutos, começou a caminhada pelas eleições diretas já. Exatamente, às 5h30 da tarde, teve início a caminhada daqui da Praça da Sé até o Vale do Anhangabaú. O movimento aqui na Avenida São João, esquina com o Vale do Anhangabaú, já é muito intenso. Esse refrão, direta já, é o que mais se ouve. E toda esta gente está vindo aqui para o Vale do Anhangabaú, onde vai ser realizado o comício logo mais. Na Praça da Sé, no centro de São Paulo, milhares de pessoas se reúnem para um comício passeata pelas diretas. Vazio e tristeza tomaram o lugar das multidões quando a emenda do voto direto para presidente da República foi rejeitada pela Câmara Federal. 298 deputados votaram a favor. Faltaram 22 votos. 113 parlamentares aliados ou pressionados pelo regime militar não compareceram à sessão e adiaram o pedido das ruas. Mas o que se viu nas praças do país foi forte o suficiente para ecoar pelos 5 anos seguintes. A ditadura caiu, o poder mudou de mãos, o Brasil superou traumas e crises para escrever sua Constituição Cidadã e ter eleições livres de novo e com novíssimos eleitores.
São mais de 70 milhões de eleitores. A Constituição também criou o voto facultativo para os jovens de 16 e 17 anos. Eles representam quase 6 milhões de eleitores, que podem decidir a eleição deste ano. Por que você acha que é importante votar? É importante para ajudar, escolher, né, a pessoa que vai administrar esse país que já está em grande declínio, né? Naquela época a gente estava chegando no final da década de 80. O que a gente observava? Tinha uma situação de hiperinflação. Estava com quase 17 anos, né? Tinha sido a primeira oportunidade que a gente ia ter de uma eleição. Depois de ter tirado o título de eleitor, aquele cartório eleitoral, eu vim aqui nessa rua, era a escola onde eu fiz o meu primeiro voto. Eu lembro que assim, foi um dia bem movimentado, porque era uma situação esperada, né? Assim, lutou-se tanto para chegar nesse ponto, e aí a gente viu, né, essa participação efetiva das pessoas. Era a tal da festa da democracia. Era a festa da democracia. Uma festa que é fruto da perfeita união entre voto e democracia, que a Constituição de 88 tornou indissolúvel. Além da eleição de representantes, a Constituição prevê formas diretas de participação popular. Os eleitores podem ser consultados antes ou depois de medidas importantes, em plebiscitos e referendos, e propor leis de iniciativa popular, como foi a da ficha limpa. 1.300.000 assinaturas. É o apoio popular para um projeto de lei que quer proibir a candidatura de quem tem ficha suja na Justiça. Limpeza que deu trabalho e levou tempo para chegar ao processo eleitoral. Aqui foi a apuração mais demorada do Brasil. A 25ª Zona Eleitoral em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, foi o principal foco da fraude no estado. A equipe de digitadores foi toda trocada, depois que o juiz Luiz Fux descobriu que de cada 10 boletins, 9 estavam fraudados. Acho que a lição que fica é que não se concebe mais um processo eleitoral desta sorte, porque ele viabiliza a fraude. É um processo que serve como veículo condutor da fraude, e o combate a essa atividade ardilosa se torna extremamente difícil. Esse foi o germe da transformação da apuração manual para a urna eletrônica. Não há a menor possibilidade de nenhuma manipulação modificar o resultado das eleições. Ela representou exatamente aquilo que a Constituição de 88 prega, que é a rigidez do processo eleitoral. Todos que foram eleitos pela urna eletrônica têm hoje a legitimidade democrática que representou a vontade do povo brasileiro. Criada por um grupo de engenheiros que incluiu militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a urna eletrônica tornou o voto realmente secreto e deixou no passado a história de fraudes. Então, vou apresentar para o senhor a urna que vai ser usada agora. Próxima eleição. O senhor que acompanhou toda essa evolução, acha que a nossa democracia melhorou com o voto, com a urna eletrônica? 99% melhorou a votação. Primeiro, a facilidade de votação. Você chega aqui, meu candidato é... Pronto, acabou. O som é rápido, mas guarda uma longa, colorida e emocionante história que cada brasileiro honra quando digita seu voto ou é eleito democraticamente. Em g1.com.br/JN você encontra um teste de conhecimento sobre a Constituição de 88. E amanhã, a reportagem de encerramento dessa série especialíssima é sobre o futuro da democracia. Se inscreva no canal para acompanhar mais episódios da série Brasil em Constituição e também outros vídeos e notícias da televisão.